Capítulo 5. Das sanções e das nulidades. Artigo 63. O não cumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de pesquisa, das permissões de lavra garimpeira, das concessões de lavra e do licenciamento implica, dependendo da infração, em: Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Multa, Inciso 3º. Caducidade do título. Parágrafo 1º. As penalidades de advertência, multa e de caducidade de autorização de pesquisa serão de competência do DNPM. Parágrafo 2º. A caducidade da concessão de lavras será objeto de portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. Parágrafo 3º. A caducidade da concessão de lavra será objeto de decreto do Governo Federal. Artigo 64. A multa inicial variará de 100 a 1.000 FIR, segundo a gravidade das infrações. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro. Parágrafo 2º. O regulamento deste Código definirá o critério de imposição de multas, segundo a gravidade das infrações. Parágrafo 3º. O valor das multas será recolhido ao Banco do Brasil essa em guia própria, à conta do Fundo Nacional de Mineração. Parte disponível. Artigo 65. Será declarada a caducidade da autorização de pesquisa, ou da concessão de lavra, desde que verificada quaisquer das seguintes infrações. Alínea A. Caracterização formal do abandono da jazida ou mina. Alínea B. Não cumprimento dos prazos de início ou reinício dos trabalhos de pesquisa ou lavra, apesar de advertência e multa. Alínea C. Prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em desacordo com as condições constantes do título de autorização, apesar de advertência ou multa. Alínea D. Prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de substância não compreendida no decreto de lavra, apesar de advertência e multa, Alínea E. Não atendimento de repetidas observações da fiscalização, caracterizado pela terceira reincidência, no intervalo de 1 ano, de infrações com multas. Parágrafo 1º. Extinta a concessão de lavra, caberá ao Diretor-Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, mediante o edital publicado no Diário Oficial da União, declarar a disponibilidade da respectiva área, para fins de requerimento de autorização de pesquisa ou de concessão de lavra. Parágrafo 2º. O edital estabelecerá os requisitos especiais a serem atendidos pelo requerente, consoante as peculiaridades de cada caso. Parágrafo 3º. Para determinação da prioridade outorga da autorização de pesquisa, ou da concessão de lavra, conforme o caso, serão, conjuntamente, apreciados os requerimentos protocolizados, dentro do prazo que for conveniente fixado no edital, definindo-se, dentre estes, como prioritário, o pretendente que, a juízo do Departamento Nacional da Produção Mineral, DNPM, melhor atender aos interesses específicos do setor minerário. Artigo 66. São anuláveis os alvarás de pesquisa ou decretos de lavra quando outorgados com infringência de dispositivos deste Código. Parágrafo 1º. A anulação será promovida ex officio nos casos de: Alínea A. Imprecisão intencional da definição das áreas de pesquisa ou lavra, Alínea B. Inobservância do disposto no item 1º do artigo 22. Parágrafo 2º. Nos demais casos, e sempre que possível, o DNPM procurará sanar a deficiência por via de atos de retificação. Parágrafo 3º. A nulidade poderá ser pleiteada judicialmente em ação proposta por qualquer interessado, no prazo de 1 ano,
a contar da publicação do Decreto de Lavra no Diário Oficial da União. Artigo 67. Verificada a causa de nulidade ou caducidade da autorização ou da concessão, salvo os casos de abandono, o titular não perde a propriedade dos bens que possam ser retirados sem prejudicar o conjunto da mina. Artigo 68. O processo administrativo pela declaração de nulidade ou de caducidade será instaurado ex officio ou mediante denúncia comprovada. Parágrafo 1º. O diretor-geral do DNPM promoverá a intimação do titular, mediante ofício e por edital, quando se encontrar em lugar incerto e ignorado, para apresentação de defesa, dentro de 60 dias contra os motivos arguidos na denúncia ou que deram margem à instauração do processo administrativo. Parágrafo 2º. Fim do prazo, conjuntada da defesa ou informação sobre a sua não apresentação pelo notificado, o processo será submetido à decisão do Ministro das Minas e Energia. Parágrafo 3º. Do despacho ministerial declaratório de nulidade ou caducidade da autorização de pesquisa, caberá: alínea A. Pedido de reconsideração, no prazo de 15 dias, ou alínea B. Recurso voluntário ao Presidente da República, no prazo de 30 dias, desde que o titular da autorização não tenha solicitado reconsideração do despacho, no prazo previsto na linha anterior. Parágrafo 4º. O pedido de reconsideração não atendido, será encaminhado em grau de recurso, ex officio, ao Presidente da República, no prazo de 30 dias, a contar de seu recebimento, dando-se ciência antecipada ao interessado, que poderá aduzir novos elementos de defesa, inclusive prova documental, as quais, se apresentadas no prazo legal, serão recebidas em caráter de recurso. Parágrafo 5º. O titular de autorização declarada é nula ou caduca, que se valer da faculdade conferida pela linha do parágrafo 3º deste artigo, não poderá interpor o recurso ao Presidente da República enquanto aguarda a solução ministerial para o seu pedido de reconsideração. Parágrafo 6º. Somente será admitido um pedido de reconsideração e um recurso. Parágrafo 7º. Esgotada a instância administrativa, a execução das medidas determinadas em decisões superiores não será prejudicada por recursos extemporâneos, pedidos de revisão e outros expedientes protelatórios. Artigo 69. O processo administrativo para aplicação das sanções de anulação ou caducidade da concessão de lavra, obedecerá ao disposto no parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 1º. Concluídas todas as diligências necessárias a regular a instrução do processo, inclusive juntada de defesa ou informação de não haver a mesma sido apresentada, cópia do expediente de notificação e prova da sua entrega à parte interessada, o diretor-geral do DNPM encaminhará os autos ao Ministro das Minas e Energia. Parágrafo 2º. Examinadas as peças dos autos, especialmente as razões de defesa oferecidas pela empresa, o ministro encaminhará o processo com relatório e parecer conclusivo ao Presidente da República. Parágrafo 3º. Da decisão da autoridade superior, poderá a interessada solicitar reconsideração, no prazo improrrogável de 10 dias, a contar da sua publicação no Diário Oficial da União, desde que seja instruído com elementos novos que justifiquem reexame da matéria.